Round 6, uma das séries mais comentadas dos últimos anos e um dos maiores fenômenos da Netflix. Em seu lançamento, Round 6 ficou em primeiro lugar dos mais assistidos, alavancando 68 milhões de espectadores em apenas 4 dias, superando até mesmo Bridgerton. Centrada em uma trama cheia de cenas ultraviolentas e em torno de um jogo de sobrevivência, o mote da série não é necessariamente novo, e já foi abordado anteriormente em franquia de filmes como Jogos Vorazes, Cubo e até mesmo em obras audiovisuais japonesas e brasileiras, a exemplo de Battle Royale e 3%. O chamado Jogo da Lula, um grupo de 456 pessoas endividadas e desesperadas são atraídas para participar de um sangrento jogo de sobrevivência, no qual elas têm a chance de sair com o equivalente a 39 milhões de dólares se vencerem uma série de 6 desafios. Os jogos são simples, brincadeiras da infância dos jogadores, e essa junção de divertimento inocente com mortes violentas prendeu a atenção dos espectadores. As pessoas ficaram atraídas pela ironia de ver adultos sem esperança arriscarem suas vidas para ganhar um jogo de criança, disse Won Dong-hyuk, diretor de Round 6. Em um mundo tão globalizado, onde o passado parece ter se tornado uma espécie de mercadoria, a nostalgia parece ter sido um componente essencial para o sucesso de Round 6. E isso pode ser visto, por exemplo, no desafio com o doce Dalgona. O doce surgiu pela primeira vez na década de 60, perdendo influência com a crise asiática de 97 e voltando a ser popular após sua aparição na série. Seu sucesso pode ser atribuído a 3 coisas: seus personagens, que em sua maioria são personagens marginalizados, sua trama, que aborda questões políticas e de crítica ao consumismo, mas especialmente ao marketing. Como forma de promover a série globalmente, a Netflix criou instalações do robô Young-hee em pontos turísticos como Seul, Sydney e Bangkok. De acordo com os cálculos internos da Netflix, a primeira temporada de Round 6 gerou 900 milhões em valor para a empresa de streaming, logo após sua estreia em setembro de 2021. Com a chegada da segunda temporada, Round 6 destaca como um dos primeiros programas de TV da Coreia do Sul a ter uma franquia global, abrangendo tudo, desde reality shows até videogames e experiências presenciais para fãs. Mas o que parece ser apenas um sucesso espontâneo de uma obra estrangeira é na verdade parte de uma política estatal ampla de incentivo e exportação cultural empregada pelo governo sul-coreano. O Estado coreano tem sido essencial em transformar a identidade cultural em uma mercadoria exportável, e isso desde a presidente Kim Jong-un, no final dos anos 90. Essas políticas se mantiveram tanto em governos mais à direita quanto aos mais à esquerda. As exportações de conteúdo cultural sul-coreano atingiram um pico de 12,4 bilhões em 2021, superando os lucros de eletrodomésticos e veículos elétricos. Segundo alguns boatos, o BTS vale cerca de 3,67 bilhões para a economia sul-coreana a cada ano em exportações, consumo e turismo receptivo. É estimado ainda que o single Dynamite da banda, que chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos em 2020, tenha criado quase 8 mil empregos. Muitos provedores de conteúdo são pequenas startups independentes, que cobrem publicações, música, videogames, transmissão, filmes e animações, mas coexistem e colaboram com a Chaebals, grandes conglomerados familiares com laços tradicionalmente próximos ao governo. No ano passado, elas receberam 790 bilhões de wons coreanos, cerca de 593 milhões de dólares, para aumentar as exportações de conteúdo cultural coreano, de acordo com a agência de notícias Yonhap. Essa economia cultural da Coreia do Sul se tornou tão importante que em 2018, a revista Forbes notificou que as ações das 3 maiores empresas de K-pop subiram, mesmo em um trimestre difícil nas bolsas de Seul. Em 2020, já era estimado que o governo sul-coreano investiu cerca de 25 bilhões de dólares no setor cultural, o que equivale a 2% de todo o PIB do país. Como forma de comparação, em 2018, no governo de Michel Temer, o investimento cultural no Brasil tinha sido de apenas 2 bilhões de reais, antes desse ministério ser extinto no governo Bolsonaro e ser recriado no governo Lula. Mas como um país do outro lado do mundo, famoso por seus carros elétricos, está conquistando o mundo culturalmente, com a abdicação do último imperador sul-coreano em 1907, o governo japonês, através do Tratado do Japão e Coreia de 1910, finalmente formalizou a Península Sul-Coreana como parte do poderoso Império Japonês. Pelos próximos 40 anos, a Coreia sofreria uma das colonizações mais brutais que só se compararia a alguma das piores colonizações africanas.
Durante esse período, os coreanos foram privados da liberdade de reunião, associação, imprensa e expressão, e muitas escolas particulares foram fechadas simplesmente por não atenderem a certos padrões coloniais japoneses. E quando esteve sob ocupação japonesa, a cultura sul-coreana sofreu um severo processo de assimilação. Nomes coreanos foram proibidos, a língua coreana deixou de ser ensinada para dar espaço ao ensinamento da língua japonesa, e matérias curriculares como a história da Coreia foram excluídas, no que hoje muitos historiadores consideram como um genocídio cultural. Nessa época, redes nacionais de transporte e comunicação foram construídas, e o novo sistema financeiro e monetário foi instituído na Coreia nesse período. Foi durante a ocupação japonesa e nas décadas posteriores ao fim do colonialismo japonês, e inspirados pelas Aibatsus, verdadeiros conglomerados de empresas japonesas criados durante a era Meiji, que as Chaebol surgiram. As Chaebol são conglomerados familiares que possuem área de atuação que iria desde o cimento até os eletroeletrônicos. Sua origem vem de duas palavras coreanas, Chai, que significa riqueza, e Bol, que significa clã. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a divisão da Península Coreana entre o Norte, liderado pelos comunistas e apoiado pela União Soviética, e o Sul, capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. A tensão entre os dois lados resultou na Guerra da Coreia, um conflito que se tornaria símbolo da Guerra Fria e do imperialismo estrangeiro. O conflito terminaria com um armistício em 1953, mas sem ter uma solução definitiva para a divisão sul-coreana, que em teoria está em guerra até hoje. Foi a partir do fim da Guerra da Coreia e com a chegada ao poder de uma ala jovem e desenvolvimentista do exército coreano, liderado por Park Chung-hee, que o Estado sul-coreano passou a investir na exportação de produtos industriais mais sofisticados, isolando as empresas nacionais da concorrência externa e priorizando empréstimos para o desenvolvimento dessas empresas. Com o apoio do Estado sul-coreano, que oferecia benefícios fiscais para algumas empresas familiares estratégicas em troca do cumprimento de metas exigidas pelo governo, as Chaebols com o tempo se expandiram para novos setores industriais, incluindo o setor cinematográfico. Em um período de mais de 55 anos, as taxas de exportações saíram de apenas 4% em 1961 para 40% em 2016, uma das maiores taxas globais. Nesse mesmo período, a renda média do sul-coreano aumentou de $120 por ano para mais de $27 mil. À medida que a Coreia do Sul tirava milhões da pobreza, as Chaebols foram se tornando cada vez mais poderosas e influentes. Nessa época, foram criadas leis que restringiam o número de filmes estrangeiros que eram exibidos no cinema sul-coreano, do que foi a primeira lei de cotas do país. Apesar das limitações que a ditadura de Park criava para o desenvolvimento e financiamento desses filmes, houve um verdadeiro boom cinematográfico durante esse período, com filmes como The House Man e O Baltan se destacando entre o público. Muito disso graças a Chaebols como Samsung, Hyundai e Daewoo, que se tornaram nesse período os principais financiadores de cinema do país. Conforme a ditadura foi se tornando cada vez mais autoritária, as limitações impostas para cineastas foram se tornando cada vez mais exigentes, ao ponto de que só diretores ideologicamente sólidos e aliados ao governo podiam continuar suas carreiras cinematográficas. Nessa época, diversos diretores de cinema foram colocados em uma lista negra por ameaçar os interesses do governo de alguma forma, sendo o caso mais proeminente desse período o de Shin Sang-ok, prolífero diretor sul-coreano que teve sua licença para filmar revogada pelo governo sul-coreano em 1935, e que seria sequestrado pelo governo norte-coreano 3 anos mais tarde, onde ele, junto da ex-esposa Choi Hoon-hee, foram obrigados a produzir dezenas de filmes para o regime norte-coreano por quase 10 anos, até fugirem em 1986 e pedirem asilo para os Estados Unidos. Com a derrubada de Park em um golpe de Estado em 1979 e com a chegada de Chun Do-hwan ao poder, o governo sul-coreano começou a relaxar sua censura e controle da indústria cinematográfica. A Lei de Cinema de 1984 permitiu que cineastas independentes começassem a produzir filmes, e a revisão da lei em 1986 permitiu que mais filmes fossem importados para a Coreia do Sul. Nesse período, os filmes sul-coreanos começaram a atingir o público internacional pela primeira vez de forma significativa. Mandala, de 1981, do diretor Lee Kwon-taek, ganhou o Grand Prix no Festival de Cinema do Havaí de 1981, e ele logo se tornou o primeiro diretor coreano em anos a ter seus filmes exibidos em festivais de cinemas europeus. Seu próximo filme, Jules D1, foi exibido no 36º Festival Internacional de Cinema de Berlim, e a atriz Kang Song-yeol ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Veneza de 1987. Em 1988, o governo sul-coreano derrubou todas as restrições a filmes estrangeiros, e empresas cinematográficas americanas como Fox, Warner Bros. E Disney começaram a abrir seus escritórios na Coreia do Sul. Com essa abertura ao mercado cinematográfico estrangeiro, o governo sul-coreano impôs uma nova cota de tela que exigia que os
cinemas exibissem filmes nacionais por pelo menos 146 dias por ano. Em 1992, o cinema coreano seria novamente afetado pelo sucesso de Marry Egg Story, uma comédia romântica que em sua história não tinha nada demais, mas foi um extremo sucesso, em parte devido ao fato de ter sido realizado pela Samsung, que iniciou uma estratégia que depois seria amplamente usada por outras chaebols, onde o filme seria financiado, desenvolvido e distribuído por grandes conglomerados sul-coreanos. Apesar da liberação promovida pelo governo sul-coreano, o cinema sul-coreano perdeu muito espaço para obras estrangeiras, que eram mais interessantes aos olhos da população do que os filmes tradicionais que eram produzidos. Em 1985, o cinema coreano representava 25% da bilheteria total. Já em 1994, esse número chegou a míseros 15%. Esse declínio foi agravado durante a crise asiática de 97, quando o governo foi obrigado a pedir um empréstimo de emergência ao FMI, e várias das chaebols retiraram seus investimentos nos setores culturais. Após essa severa crise econômica que afetou não só a Coreia do Sul, mas outros países do leste asiático, como Tailândia e Indonésia, o governo sul-coreano passou a criar políticas para transformar o país em uma potência cultural. Essa crise não só permitiu que mais produtoras e conteúdos surgissem no país, como também complicou a compra de materiais em dólar americano. Nesse contexto, a Coreia do Sul colocou seu preço de exportação abaixo da média de mercado e conseguiu entrar nas grades de programação da China. Nessa época, foram instituídas reformas no sistema educacional, que incentivavam a criatividade e a inovação em línguas estrangeiras. Em 1999, foi aprovado pelo Congresso uma lei que dava isenções fiscais e apoio financeiro a empresas que investissem em obras cinematográficas. Foi a partir desse cenário de abertura econômica que a Coreia do Sul conquistou seus primeiros públicos estrangeiros para exportações e consumo de tramas de TV, começando sua expansão por territórios da esfera chinesa, como China, Hong Kong e Taiwan, passando pelo Vietnã, para então conquistar o Japão e outros países. Em paralelo a isso, houve o início do fenômeno do K-pop. K-pop, que significa música popular coreana, ganhou forte popularidade na década de 90, com o grupo musical Seo Taiji and Boys. Sua música de estreia, Aikinu, não foi bem sucedida de início, mas seu álbum de estreia fez tanto sucesso que o grupo seria a base para que grupos musicais parecidos surgissem posteriormente. Com esse sucesso, o governo sul-coreano passou a investir em tecnologia e subsídios para financiamento de festivais e desenvolvimento de mais grupos musicais. Os grupos são formados por agências de talento, sendo que os cantores passam por anos de preparação. São aulas de canto, dança e teatro. O visual também é trabalhado por meio das roupas, maquiagens e até cirurgias plásticas. Toda essa trajetória não é fácil, e as denúncias de abuso sexual e suicídios têm crescido consideravelmente nos últimos anos no país. Apesar de o governo sul-coreano ser responsável por grande parcela do sucesso da cultura do país, a iniciativa privada também fez sua parte, existindo hoje cerca de 3 mil produtoras musicais no país. Uma dessas empresas é a CJ Group, um conglomerado de empresas de diversos setores, desde alimentos a entretenimento e mídia, passando por companhias do setor farmacêutico, compras domésticas, logística e biotecnologia. Uma das pessoas-chave do grupo é Mickey Lee, neta de Lee Byung-chul, fundador da Samsung. A empresária foi uma das responsáveis pelo financiamento de Parasita e discursou no Oscar junto com a equipe do longa, exaltando a cultura sul-coreana em sua fala. Se no passado, os filmes de artes marciais de Hong Kong e as animações japonesas eram os principais mercados culturais na vida de milhares de pessoas no ocidente, hoje eles precisam concorrer com o setor musical e cinematográfico de Seul, que cada vez mais tem ganhado a atenção do público jovem, graças às redes sociais. Se para a geração mais velha era comum se ouvir cantores e bandas europeias ou americanas, hoje está se tornando cada vez mais comum ouvir K-pop, que em muitas interpretações nada mais é do que uma interpretação das músicas pop ocidentais para o contexto asiático. Quando o Round 6 estreou no longínquo ano de 2021, literalmente ninguém imaginaria o sucesso estrondoso que essa série faria no mundo inteiro. 111 milhões de lares. Poderá render quase 900 milhões de dólares para a empresa. Porque o bagulho tá batendo Casa de Papel, velho, já. Mas afinal de contas, como uma série que possui uma trama semelhante a tantas outras obras estrangeiras sobre distopias capitalistas controladas por elites gananciosas, se tornou a série mais vista da Netflix?
Bom, podemos atribuir seu sucesso a alguns fatores. Entre esses fatores que contribuíram para o sucesso da série, podemos destacar seus personagens, que são extremamente identificáveis e carismáticos, ao visual chamativo e icônico da série, a sua crítica social e aos seus jogos que, apesar de simples, são extremamente sangrentos e trazem reflexões sobre os problemas sociais da Coreia do Sul. Apesar de dilemas típicos da Coreia do Sul, a série, em pleno auge das redes sociais, conquistou a atenção de dezenas de milhares de jovens, que sentem empatia em personagens que possuem problemas típicos da sua geração, como desemprego, endividamento e falta de perspectiva de futuro. Mas muito além da identificação dos personagens, o fato de uma série com um orçamento de apenas 21 milhões de dólares ter rendido 900 milhões de dólares em audiência para a Netflix também está associado à sua campanha de marketing inteligente. A composição dos jogos da série, baseada em jogos infantis, foi propositalmente escolhida pelo criador da série, para gerar engajamentos nas redes sociais através de memes e edits. Só a música Batatinha Frita 123 foi reproduzida por mais de 420 mil vídeos. Mas além disso, a escolha visual para os personagens também não foi escolhida à toa. Inspirado por La Casa de Papel, a escolha de macacões roxos e de máscaras com formas geométricas foi escolhida pela produção da série por serem fantasias extremamente comuns e de fácil acesso, o que fez a venda dessas fantasias simplesmente estourarem no Halloween só por aparecerem na série. O que começou na década de 90 com uma abertura econômica, incentivo educacional à cultura por parte do governo, fim do resquício de censura a temas considerados tabus no país e o investimento pesado na produção cinematográfica e cultural consolidou em 2021 a Coreia do Sul como um dos principais exportadores culturais do mundo, em uma onda que não parece parar de crescer.